Tudo começou com feitiçaria. Vou dizer uma coisa polêmica: na arte não há nada de misterioso, o que não se pode dizer do mundo como ele era visto pelos antigos. O que hoje chamamos de obras-primas da arquitetura das cavernas era apenas uma forma de influenciar esse mundo misterioso. Os antigos artistas das cavernas, desconhecidos por todos, eram uma espécie de xamãs que com seus desenhos materializavam o futuro. Se desenhasse uma caçada gloriosa, significava boa presa e os caçadores trariam um javali gordo ou um veado para todos. Em outras palavras, a pintura antiga tinha uma essência exclusivamente prática e fazia parte de um ritual de feitiçaria, sendo uma espécie de runas pré-históricas. E embora, é claro, apenas uma pequena e totalmente aleatória parte disso realmente acontecesse, para os xamãs artistas isso já era suficiente para convencer o resto da tribo da eficácia da arte. E já neste estágio nós entendemos que a arte será eterna. A próxima camada cultural bem preservada que recebemos é o Antigo Egito, famoso por suas pinturas monumentais. Preste atenção, a arte deles se concentra nas paredes, feitas para proteger e exaltar governantes terrenos e celestiais. A arte do Egito manteve funcionalidades semelhantes às das cavernas. Baixos relevos e pintura mural tinham o mesmo propósito: suavizar magicamente a crueldade de um mundo hostil, governado por deuses caprichosos. A concepção dos deuses como seres todo-poderosos que governam os humanos, naquela época, já havia se transformado em fé e adquirido contornos concretos, nos quais cada deus tinha sua própria aparência, personalidade e função. Glorificar, agradar e conquistar a divindade com lisonjas só foi possível ao representar corpos divinos, papel que a arte cumpriu perfeitamente. Surgiu também outra função importante, que acompanharia a arte até o século XIX: a glorificação dos poderosos deste mundo. Neste caso, os faraós, praticamente iguais aos deuses e dignos de serem esculpidos em pedra ou retratados nela para sempre por escultores e artistas em pedra. Eram, em geral, escravos que realizavam as ideias dos arquitetos, que também muitas vezes eram escravos. Por isso, a arte naquela época era apenas algo convencional. A habilidade e até o gênio do executor eram só traços de um trabalhador, incapaz de criar além do que lhe era pedido. Até os nomes dos mais geniais foram perdidos para sempre. A pedra continuará sendo o principal material da arte nascente por muito tempo. Ela será o testemunho mais importante e indestrutível da época em que surgiu a primeira arte, como entendemos hoje. Ou seja, a beleza separada da função prática feita para o prazer estético. E nós nos transportamos para a Grécia Antiga, e é justamente nessa época que o artista, o escultor e o arquiteto foram destacados como uma profissão separada e extremamente respeitada. Surgiram os primeiros trabalhos filosóficos para entender e sistematizar a harmonia. Os gregos foram os primeiros a se perguntar por que gostamos de algumas coisas e outras nos parecem feias. No ano 300 da nossa era, nos trabalhos matemáticos científicos de Euclides, surge o conceito da seção áurea, a proporção ideal, que logo é adotada pelo famoso escultor e arquiteto grego Fídias, e que mais tarde, após atravessar quase 1000 anos de tempos sombrios, a Idade Média, no período do Renascimento, será chamada de proporção divina e se tornará inspiração e instrumento para Leonardo da Vinci. A pintura da Grécia Antiga se perdeu quase totalmente e sobreviveu principalmente em mosaicos e vasos. No entanto, o folclore não se submete à decomposição, e conhecemos anedotas e lendas que nos permitem espiar além do véu do tempo e entender como era a pintura da Grécia Antiga. Agora vou contar para vocês uma anedota da vida de Apelles, o renomado pintor quase divino, considerado o primeiro artista da história, por cuja pintura o imperador Augusto e o próprio César pagaram somas fabulosas. Apelles participou de uma competição artística onde seu rival pintou uma flor tão realista que borboletas pousavam nela. Então Apelles mostrou ao público sua pintura, mas disse que ela estava escondida atrás dessas cortinas. Mas ao tentarem puxá-las, os juízes perceberam que as cortinas eram a própria pintura. Essa anedota é importante, pois mostra que pintores e escultores eram mais valorizados quanto mais realistas retratavam a realidade. O realismo, o mais categórico possível, era o objetivo de qualquer artista na Grécia Antiga e continuaria sendo o princípio fundamental da pintura por mais 1500 anos, até que os impressionistas quebrassem essa regra. O mesmo valia para as famosas esculturas da Grécia Antiga.
Pela primeira vez, a habilidade de trabalhar a pedra atingiu tais alturas e se tornou tão perfeita. A escultura da Grécia Antiga representa um ápice técnico só alcançado pela humanidade muito tempo depois. É a arte de exaltar o corpo humano, a beleza, a natureza, os deuses e, claro, os reis, tudo feito em mármore. Aqui, o tempo destrutivo paradoxalmente nos foi útil. Segundo pesquisas recentes, as esculturas não eram brancas, mas pintadas com cores vivas, muitas vezes berrantes, para imitar roupas, olhos e cabelos. Mas tudo isso felizmente foi apagado pelo tempo implacável. Caso contrário, veríamos o Renascimento de forma diferente e talvez a história da arte tomasse outro rumo. Mas após a queda do Império Romano em 476, começou o sombrio período medieval, que durou mais de 1000 anos. O contato livre com a natureza deu lugar a uma era de proibições. A liberdade sexual virou pecado e vergonha, e a Igreja Católica passou a decidir o que era permitido, proibindo vaidade e libertinagem. Os principais temas da arte medieval passaram a ser as histórias bíblicas, e a Igreja tornou-se a principal e mais rica patrocinadora. Patrocinador é a palavra que precisamos lembrar. A Igreja era tão importante que nem os reis tinham o mesmo luxo nas catedrais. Muitas vezes, os reis nem pagavam pelo trabalho, apenas ordenavam ao mestre que fizesse vitrais ou pintasse uma capela em troca de comida ou abrigo. Mas conseguir a igreja como cliente era o sonho de todos os artistas medievais que na verdade não se consideravam nada de especial. Pintores, arquitetos e escultores eram artesãos comuns. Nenhum deles sequer pensava em assinar suas obras, assim como um padeiro não assina seus pães. Por isso, geralmente não conhecemos os autores das grandes obras medievais. As encomendas geralmente eram pequenas, mas às vezes surgiam algumas enormes que tomavam toda a vida do artista. Às vezes, isso levava décadas e exigia uma equipe inteira. Assim surgiram as oficinas artesanais, onde um mestre gerenciava o processo, atendia o cliente e contava com aprendizes. Naquela época, não havia escolas ou universidades de pintura, e a atividade era exclusiva de homens. Se um jovem queria se tornar artista, ele se tornava aprendiz, aprendia o básico do ofício, recebia um salário irrisório e esperava um dia se destacar, superar seu mestre e abrir sua própria oficina. Todos os temas e o estilo das obras eram determinados pelo cliente, ou seja, pela Igreja Católica. A imaginação e criatividade do mestre tinham um papel modesto de servo, pois todos os temas religiosos eram estritamente dogmatizados. Nenhuma liberdade na representação das cenas sagradas era permitida. A sombra da Inquisição, em busca de pecadores, rondava cada mestre, e qualquer desvio do cânone era visto como heresia. E o artista, junto com toda a sua oficina, era enviado para a tortura ou fervido vivo em óleo quente. Assim, a arte medieval era subordinada à Igreja, servindo as suas encomendas para a glória do Senhor. Mas mesmo nesses tempos difíceis, havia gênios capazes de encontrar uma brecha dentro dos rígidos dogmas e deixar sua marca através dos séculos. A partir de meados do século XIV, os artistas artesãos começaram a se reunir em organizações profissionais chamadas guildas, assim como faziam outros artesãos naquela época. As guildas, organizadas pelos mestres mais destacados, tinham como principal função proteger seus próprios interesses. Assim, a Guilda dos Maçons de Longa Data foi fundada em 1340. Por exemplo, determinou que o aprendiz estudasse por pelo menos 7 anos, permitindo ao mestre usar o trabalho barato dos aprendizes sem custo durante esse período. Além disso, ao concluir o aprendizado, cada aprendiz deveria criar uma obra-prima em sua arte, que obviamente pertencia ao mestre e podia ser vendida por ele como quisesse. Assim, da exploração medieval nasceram os primeiros indícios de organização, que hoje chamamos de institutos ou universidades de arte. Inicialmente, pintores integravam a guilda dos médicos e farmacêuticos, sendo vistos como ofício intelectual, mas ainda manual. Em 1378, surgiu a primeira guilda exclusiva de artistas nos Países Baixos, como já ocorria na Itália e nas margens do Reno. Uma das mais influentes foi a Guilda de São Lucas de Roma, que abriu filiais em todas as grandes cidades da Europa. A guilda regulava as transações e a qualidade dos produtos.
Ao colocar o seu selo nas pinturas dos mestres, o artista com o título de mestre obtinha acesso a bons contratos, além do direito de abrir seu próprio ateliê e assinar todas as obras do ateliê, independentemente de quem realmente tivesse realizado o trabalho. Quanto mais proibições e formalidades existem, maior a tensão interna se torna. Artistas livres e criativos por sua própria natureza. E, em meados do século XIV, surgem os primeiros indícios do período que chamamos de Renascimento. Giotto e Simone Martini, no início, timidamente passaram a inserir paisagens de fundo em temas religiosos e criar composições tridimensionais, substituindo os antigos fundos planos e homogêneos. Isso imediatamente deu vida às suas pinturas e as tornou mais realistas. Esse período cauteloso é chamado de Proto-Renascença, o precursor do Renascimento. E no início do século XIV, o estudioso italiano Filippo Brunelleschi descobriu e descreveu as leis da perspectiva linear para os pintores, e isso foi como se abrisse os olhos deles. Seguindo sua descoberta, artistas passaram a modelar espaços tridimensionais nas pinturas, tornando as obras mais realistas. Ao mesmo tempo, os artistas começaram a se afastar dos cânones religiosos e a dar aos personagens das histórias seus próprios traços e emoções, humanizando-os. A perfeição na representação dos corpos humanos tornou-se a competição na qual todos os artistas se engajaram. Começou o período do Renascimento inicial, que se caracteriza por imagens emocionais dos personagens, e não por representações secas e sem alma. O centro do mundo da arte se desloca para a Itália, mas ao mesmo tempo as pinturas ficaram muito mais complexas. Por isso, para não estragar a grande tela final, os artistas e aprendizes faziam primeiro pequenos rascunhos das partes mais difíceis, com as cabeças, louças nas mesas e paisagens ao fundo. Depois de terminar a tela principal, sobravam muitos desses rascunhos. Era uma pena descartá-los, então os ateliês passaram a finalizá-los e vendê-los por um preço bem menor. Assim surgiram novos gêneros de pintura: retrato, natureza morta e paisagem, que logo se tornaram independentes. Mas até o século XIX, até os próprios impressionistas, eles seriam considerados apenas gêneros secundários da pintura. O novo alcance da pintura não pode mais ficar restrito a temas religiosos e dogmas. Artistas, acostumados a retratar corpos humanos, precisavam disfarçar a sexualidade, pois santos não podiam provocar desejo e o nu era visto como pecado e inaceitável. Os artistas de Roma aproveitam uma brecha e recorrem à história, lendas e baladas da antiguidade, cujos vestígios permanecem por toda a cidade. A partir de meados do século XV, começa um curto período do Alto Renascimento, considerado o auge do classicismo, uma época que nos deu Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, Giorgione e Tiziano. Esses artistas elevaram o retrato humano à perfeição, destacando o humanismo e a harmonia entre corpo e espírito. Eles foram os primeiros revolucionários da arte. A história da arte, como você logo vai perceber, é basicamente a história de pessoas corajosas, às vezes até ousadas e empreendedoras, que tiveram a audácia de ir contra a corrente e mudar o mundo da arte sem trair a si mesmas. Só aquele que não anda no mesmo passo do seu tempo, que ultrapassa a fileira dos artistas obedientes, que não tem medo de arriscar e mostrar algo novo ao mundo, permanece na história como uma exceção genial. Mas o grande período de prosperidade artística não durou muito. Logo, a natureza bárbara e instintiva do ser humano prevalece. Em 1527 ocorre um evento épico e, ao mesmo tempo, o mais absurdo do mundo. Naquela época, a Itália era dividida em cidades-estado rivais. Roma, com o trono papal, era a província mais poderosa, e o Papa podia rivalizar em autoridade com o imperador. E logo, como resultado de conflitos internos, hordas de mercenários de diferentes países e cidades se voltaram contra Roma e a sitiaram junto com o Papa. A maioria dos mercenários era de luteranos alemães que viam as liberdades do Alto Renascimento como heresia. Logo, Roma foi capturada e saqueada como nunca antes havia sido. A autoridade do Papa sofreu um dano irreparável para a Igreja Católica. A era do Alto Renascimento terminou. O impacto do ocorrido foi tão intenso que o pensamento artístico europeu entrou em depressão. As liberdades da antiguidade se tornaram inviáveis, a arte se conteve e iniciou-se o maneirismo ou renascimento tardio. Tecnicamente perfeito, mas comparado ao Alto Renascimento sem alma e contido. A arcaica venceu de novo e a arte europeia vai demorar para se recuperar desse choque.
O período da arte, que vai do início do Renascimento até meados do século XIX, é chamado genericamente de classicismo, que será a corrente dominante na pintura até meados do século XIX, e o impressionismo, a segunda revolução pictórica. Na estrutura organizacional, o mundo dos pintores e escultores segue controlado por guildas, especialmente a de São Lucas. As vantagens que essa organização influente e rica oferecia aos artistas eram tão grandes que nenhuma outra organização podia competir com ela. E, abençoando a concorrência, a França, que estava se fortalecendo no século XVII, decidiu dar sua contribuição para a arte. Em meados do século XVII, sobe ao poder na França o rei Luís, o Grande, patrono das artes e amante da pompa. E ele concebe que a arte deve servir à coroa, exaltando e ampliando sua influência. As guildas teimosas não obedecem ao rei. Então, em 1648, Luís emite um decreto real criando a Sociedade Real de Artistas, que recebeu o nome de Academia de Pintura e Escultura. E, para reduzir a concorrência por parte das guildas, foi proibido, sob pena de multa de 2.000 livres, interferir nos assuntos da academia. Era uma quantia colossal de dinheiro. O salário de um juiz de uma grande cidade era 20 livres por ano, valor mantido por 100 anos. A Academia de Pintura e Escultura tornou-se a primeira instituição de ensino superior estatal do mundo voltada para a educação artística. E esse passo da França mudará radicalmente o cenário do mundo da arte por 300 anos e transferirá seu centro para Paris. Apesar das grandes oportunidades oferecidas, a educação também deu à academia um poder imenso. Ela se tornou guardiã da moralidade e das regras, chamadas de academicismo. O academicismo, baseado no classicismo, determinava que só pinturas pomposas com temas antigos, bíblicos ou militares eram consideradas a mais alta forma de arte. Esses temas só podiam ser representados de uma única maneira, aquela ensinada na própria academia, e o nu só podia estar presente em cenas da antiguidade. O critério principal de maestria do artista era a maior semelhança possível, quase fotográfica, entre a imagem e a realidade. O diploma de formado da academia logo se tornou praticamente o único passe para a vida dos jovens artistas. E para consolidar ainda mais sua superioridade sobre as guildas dispersas, a partir de 1667, 19 anos após sua fundação, a academia decidiu organizar uma grande feira de arte. A primeira feira ocorreu no Palais Royal. A partir de 1725, ela foi transferida para o Louvre e ganhou um espaço especial, o Salon Carré. Assim, a feira ficou conhecida como o Salão de Paris e tornou-se a primeira exposição internacional de obras de arte do mundo. O salão ocorria bienalmente, permitindo inscrição de até 3 obras. As obras eram escolhidas por um júri da academia, que seguia rigorosamente as normas do academicismo, sem permitir liberdade de pensamento. Logo, o Salão de Paris se tornou o principal da Europa e praticamente a única maneira de um jovem artista conquistar um nome para si. O salão premiava os vencedores, lá compravam-se quadros e nas obras que não eram aceitas era colocado um selo especial de recusa. Uma espécie de marca negra, receber a qual para um artista significava praticamente o fim da carreira. Aos poucos, aconteceu que o Salão de Paris se tornou o único censor e mentor da arte na Europa, não permitindo nem mesmo as menores divergências do academicismo, preservando a si mesmo e, claro, sua renda e influência por 300 anos inteiros. Mas os temas bíblicos não se multiplicam por definição, nem os da antiguidade, e isso por 300 anos. Os artistas precisam pintar sempre as mesmas coisas, sem poder mudar o estilo ou o tema, tentando nesses limites se destacar entre outros artistas. Naquela época, todas as pinturas eram finalizadas nos ateliês, até mesmo as paisagens, cujos esboços eram feitos ao ar livre, mas concluídos sob luz artificial e de memória. O classicismo se destaca pelos tons suaves e amarelados das lâmpadas a óleo. E todo esse período pode ser caracterizado como "eu pinto o que o cliente pedir", no estilo aprovado pela academia. Simultaneamente, outro evento relevante para a infraestrutura da arte surge: o primeiro grande museu de arte. O Louvre não foi pioneiro nesse formato. Havia o Museu Capitolino em Roma, criado ainda no século XV, mas ele servia mais como um depósito fechado de obras de arte acumuladas pela Igreja Católica. Existiam outros museus, mas nenhum se igualava ao Louvre em grandiosidade.
Antiga residência dos reis, transformada em museu depois que os reis franceses escolheram Versalhes como sua residência. Como museu, o Louvre foi inaugurado em 1793 com apenas 2.500 pinturas da coleção real. Mas ele rapidamente foi sendo preenchido graças a conquistas e aquisições, e logo se tornou a instituição de arte museológica mais impressionante do mundo. No final do século XVIII, Paris reúne 3 instituições importantes: Academia de Belas Artes, Salão de Paris e Louvre. Vale dizer que todo o pensamento avançado do mundo da arte logo se concentrou justamente em Paris? Aqui acontecerá algo que, em meio século, mudará para sempre o mundo da arte. No começo do século XIX, ocorre uma revolução tecnológica com a invenção de navios a vapor, locomotivas, criação de fábricas e várias descobertas científicas. Tudo isso, claro, influencia a pintura e o pensamento artístico. A fotografia surge e logo se torna tão popular que praticamente substitui o retrato encomendado. Ao mesmo tempo, a tecnologia finalmente permitiu produzir o tubo de alumínio mais simples com tinta. De repente, tornou-se possível transportar a tinta pronta que antes precisava ser misturada no ateliê e secava rápido. Pela primeira vez, é possível não só esboçar, mas também pintar com tintas ao ar livre, fora do ateliê. Também é publicada a tradução de um artigo sobre os reflexos das cores, afirmando que a luz dá aos objetos sua tonalidade, seja de manhã, à tarde ou em dias nublados. E o mesmo acontece com as cores dos objetos ao redor. Não existem cores puras. Se uma maçã verde está numa mesa vermelha, sua parte de baixo terá reflexo avermelhado. E essas ideias fascinam os artistas que querem trazer essa nova visão revelada para suas pinturas. Só que há um problema: nas regras do academicismo não existe algo assim. Chega o momento da minha segunda revolução favorita e talvez a mais importante na arte, a revolução do impressionismo. A primeira ousada rebelião será o quadro de Edouard Manet, Almoço na Relva, que ele apresenta no Salão de 1863. Nela, ele já começa a se afastar do academicismo, retratando pessoas no cotidiano, sem enredos pomposos ou detalhar o plano de fundo. Isso já causou escândalo. Mas Manet não se acalma e pinta sua estrondosa Olímpia, que ele apresenta no Salão de 65. Neste quadro, a mulher nua não é deusa, náiade ou ninfa, mas uma pessoa real da vida cotidiana moderna. Nua, realismo repugnante, como os críticos a chamarão. Para a sociedade daquela época, isso é ultrajante, totalmente inaceitável. Edouard Manet nunca foi impressionista em estilo, mas em ousadia ele foi o primeiro deles. Inspirados pelo exemplo dele, um grupo de jovens artistas rebeldes desenvolve um novo estilo. A possibilidade de pintar ao ar livre, no plein air, impõe novas exigências diante da natureza em constante mudança. É preciso capturar a paisagem rapidamente, antes que tempo e luz mudem. E isso dá origem a uma nova técnica de pinceladas rápidas e separadas, na qual a precisão da imagem realmente fica em segundo plano. Os objetos nas pinturas não são detalhados e os reflexos ganham cor. Toda essa loucura e desleixo, impensáveis pelos padrões do academicismo, logo serão chamados de impressionismo. À frente desse movimento estarão 7 artistas: Claude Monet, Edgar Degas, Camille Pissarro, Bertha Morisot, Auguste Renoir, Alfred Sisley e Frédéric Bazille. Eu tenho vídeos sobre quase todos eles, não deixe de assistir, vou deixar os links na descrição. A academia não aceita o novo estilo e os críticos zombam dele. As pinturas dos impressionistas são recusadas no salão ano após ano, então os futuros pais da nova arte decidem organizar sua própria exposição. E em 1874 acontece aquela famosa primeira exposição dos impressionistas, que se tornará um marco decisivo no desenvolvimento de toda a arte. Ao mesmo tempo, ocorre uma mudança extremamente importante no aspecto financeiro da questão, e ela, não menos do que as mudanças estilísticas, influenciará todo o futuro da arte. É exatamente aqui que começam as mudanças, cujo entendimento é simplesmente necessário para compreender a arte contemporânea. Aparece o primeiro marchand de arte, Paul Durand-Ruel. Ao lado dos impressionistas, ele luta por 30 anos pelo reconhecimento, busca clientes, organiza exposições, apoia financeiramente e compra obras, até alcançar seu objetivo e virar o marchand de arte mais rico do mundo. Foram justamente os esforços dele que quebraram o paradigma habitual do círculo vicioso.
Antes, o artista precisava seguir a visão do cliente, do público e as regras do academicismo. Aos poucos, acontece que o artista pode pintar um quadro do jeito que ele vê, sem se preocupar com o que o público, o crítico ou o cliente vão pensar sobre ele. Porque os artistas passaram a ter seu representante no mundo da arte, que promovia seus interesses, convencendo os colecionadores de que aquilo era a verdadeira arte do futuro e um bom investimento, assim tirando essa preocupação deles. Sobre ganhar dinheiro com os artistas. No início, poucos confiavam em Duane Ruel, e as obras impressionistas eram vendidas por 100 ou 200 francos. Mas graças à persistência dele e dos artistas, é claro, e aos grandes sacrifícios de todos, ao longo de 30 anos as pinturas de Claude Monet passaram a ser vendidas por 15 mil francos. Um aumento de 75 vezes em 30 anos, ou 250% ao ano. Com taxa bancária de 2,5%, a rentabilidade é 100 vezes maior. Nada no mundo dava esse tipo de rentabilidade. Bem, exceto talvez o comércio de opiáceos. Os próprios impressionistas, no final do século XIX, tornam-se mestres, lendas e ricos revolucionários que quebraram o mundo habitual e abriram caminho para uma nova arte. As pinturas passam a ser compradas apenas por serem deles. Acontece que as paisagens são universais, não precisam ser encomendadas como retratos, elas só precisam agradar. Surge uma situação inédita, quando o artista, pela primeira vez, não depende mais totalmente do cliente ou da academia. Pela primeira vez, o artista pode pintar seus quadros do jeito que ele vê. Pela primeira vez, os artistas podem experimentar com o estilo e os temas. Paisagem, retrato e natureza morta, antes gêneros secundários e desprezados, tornaram-se independentes e tão relevantes quanto telas épicas ao serem adotados pelos impressionistas. Em breve, assinará a sentença de morte deles. Mas o mais importante é que a arte se torna um excelente negócio, e isso mudará irreversivelmente todo o cenário do mundo da arte. Veja mais no meu vídeo sobre impressionismo, está muito interessante. Os museus resistiram mais, aceitando obras de experimentadores só nos anos 1920. Mas a natureza abomina o vácuo e a hesitação dos museus estatais leva ao surgimento de mais uma importante unidade de infraestrutura. A galeria de arte era originalmente aberta por marchantes para promover artistas. As galerias de arte ocuparam um lugar intermediário no caminho do reconhecimento de qualquer obra de arte, desde o ateliê do artista até o prêmio mais cobiçado e honroso, um lugar em um prestigiado museu de arte estatal. Essa mudança é muito importante e você logo entenderá o motivo. O sucesso dos impressionistas, é claro, não passou despercebido pelos jovens artistas, cada um dos quais começou a sonhar em criar seu próprio novo estilo de pintura. Tornar-se o fundador do seu próprio ismo e ficar registrado nas páginas da história. O mundo da arte estava à beira de experimentos ousados após séculos em que qualquer tipo de experimentação era proibido. O espaço para a imaginação e a criatividade era ilimitado. Quase qualquer ideia era nova. Qualquer conceito podia dar origem a um movimento inteiro. E começa a era do pós-impressionismo, um período louco e talvez o mais interessante da história da arte. Pode-se caracterizá-lo assim: eu retrato os objetos de uma maneira nova, desconhecida até então. Surge o pontilhismo. Eu vou retratar tudo com pontos, fauvismo, eu vou retratar tudo de forma plana, sem perspectiva, com cores vivas, raionismo, eu vou retratar tudo com raios. Cubismo, eu vou dividir o objeto em formas geométricas, expressionismo, eu vou retratar o que sinto, simbolismo, eu vou retratar o que não existe. Houve dezenas de iniciativas e ideias, mas essas são as mais conhecidas. Os artistas passaram a retratar objetos reais de formas variadas. Mas logo, um artista vai abrir mão até dessa regra e começará a retratar o que sente. Esse foi Vincent van Gogh e sua arte ingênua, que não foi aceita enquanto ele estava vivo. Ele fará mais uma grande mudança na arte. Ele será o primeiro a retratar não só o que o artista vê com os próprios olhos, mas também o que sente ou até imagina. Inscreva-se no canal. Em breve sairá um vídeo sobre Van Gogh, de destino incrível. O homem Van Gogh plantou as primeiras sementes do expressionismo, uma corrente que se concentra nos sentimentos do próprio artista, e não no mundo ao redor. A tocha será passada para Edvard Munch e depois para Pablo Picasso, que levou a representação dos objetos ao absurdo. Pablo Picasso faz um novo experimento ousado: retratar o objeto da forma mais diferente possível de si mesmo, mas ainda assim fazer com que o espectador o reconheça. Ele encontra dezenas de maneiras de fazer isso, e todas elas são unidas sob a bandeira do cubismo. Os artistas fazem de tudo com os objetos, mas ainda assim são objetos do mundo real.
Na década de 1910, surge uma situação em que o mundo da arte está literalmente repleto de variações de ismos e praticamente não restam mais ideias para experimentação. Os objetos já foram totalmente decompostos. Quase simultaneamente, Vasily Kandinsky na Rússia e Piet Mondrian nos Estados Unidos passam a afastar suas pinturas dos objetos reconhecíveis do mundo real. Mondrian inicialmente pinta Nova York de cima, com seu planejamento retangular, mas aos poucos simplifica ainda mais essa geometria. Até que finalmente se afasta de qualquer semelhança e surgem as famosas composições de Mondrian. Kandinsky, no início, em seu estilo pictórico, desfocava a realidade ao tentar retratar os sons da música. Aos poucos, ele elimina objetos reconhecíveis de suas pinturas e alcança qualidade gráfica excepcional. Em 1915, Kazimir Malevich encerra o processo de separar imagens de objetos reais com um grande ponto final quadrado. Ele pinta seu quadrado negro como o oposto absoluto do objeto mais vivo do mundo, antagonista do círculo amarelo do Sol. Veja meu vídeo sobre o quadrado negro, é interessante. E começa a era do abstracionismo. Não é mais a imagem do que o artista vê ou viu na vida, mas sim do que ele imaginou. O mundo demora a aceitar essas imagens como pintura de verdade. Nenhum quadrado ou triângulo é capaz de provocar emoções no espectador, não consegue fazê-lo refletir. No entanto, a própria ideia de separar a pintura da simples cópia da realidade é o que torna o quadrado preto o manifesto mais importante no mundo da arte. E, paralelamente, como outro filho da imaginação, surge uma vertente para a qual o artista precisava imaginar algo além da harmonia das figuras geométricas. Era preciso imaginar mundos inteiros inexistentes, atraentes, misteriosos e surreais. O principal expoente do surrealismo que vocês conhecem bem é Salvador Dalí, muito mais acessível e emocional ao público da época do que qualquer colagem suprematista. Nada disso era simplesmente possível há 50 anos, quando o mundo da arte era definido pelo cliente. No meio do século XIX, ninguém pagaria nenhum centavo por um retrato assim ou por uma abstração como essa. Mas a hesitação dos museus em aceitar a nova arte criou espaço para galerias de arte privadas e negociantes de arte, e foram eles que passaram a definir o que é arte e o que não é. Os artistas, ao sonhar com o Museu Nacional, passaram a seguir as opiniões de galeristas e negociantes de arte. Os mais empreendedores ganharam tanta autoridade ao oferecer obras que, em 5 ou 10 anos, dobravam de valor aos colecionadores. A opinião deles ficou mais importante que a dos museus. A pessoa comum já não entende a nova arte, que não é mais uma cena antiga ou um mar pintado com habilidade. Uma cacofonia de estilos e movimentos surpreendeu o espectador, tornando impossível para a pessoa comum acompanhar tudo. Surgiu uma camada de especialistas, prontos para explicar como e onde olhar. Artillerie se tornaram avaliadores únicos e especialistas em negócios, e a arte virou um grande negócio. Antes, colecionadores compravam quadros por amor à arte e para serem vistos como patronos. No início do século XX, passaram a adquirir arte como investimento, esperando vendê-la mais caro. O valor artístico da obra foi gradualmente ficando em segundo plano e o nome do artista passou a ser mais importante. Pela primeira vez, começou a se formar uma situação em que não a própria obra, mas sim a fama do seu autor passou a determinar o seu valor. É nesse período que se forma o esquema vigente. E é justamente graças a esse esquema que, no mundo, são vendidas centenas de obras cuja importância artística é insignificante em comparação com o peso do nome do seu autor. Esse esquema é muito simples. O jovem artista busca se destacar com novas técnicas, ideias originais ou escândalos para chamar a atenção de galeristas ou críticos de arte. Nessa fase, o valor artístico das obras é essencial, pois o artista ainda é desconhecido. Depois de entrar em uma galeria famosa, em um catálogo ou nas páginas dos jornais, o nome do artista ganha mais peso, mas ele ainda precisa provar ao público e aos especialistas por que sua obra é arte. O objetivo de entrar em galerias é começar a vender. As galerias, com sua autoridade, atestam o valor das obras para compradores ricos que costumam ter pouca noção de arte e confiam totalmente nos especialistas. Após o início das vendas, o preço das obras sobe aos poucos, não pelo valor artístico, mas pelo aumento da notoriedade do artista, até que seu nome alcance grande reconhecimento. Tudo isso funciona hoje, mas naquela época o sistema estava apenas começando.
No início do século XX surge o último e talvez mais importante elemento da economia moderna da arte. As casas de leilão entram em cena. Elas já existiam há mais de um século, mas se especializavam principalmente em antiguidades. Casa de leilão. A Christie's negociava pinturas ocasionalmente. Havia um acordo informal com a Sotheby's. Todas as pinturas iam para a Christie's e todos os livros para a Sotheby's. E em 1913, a Sotheby's quebra o acordo e vende o livro Retrato Masculino de Frans Hals, por impressionantes para a época 9.000 libras esterlinas. Notando as tendências, desde 1917 a Sotheby's passou a negociar pinturas competindo com a Christie's e até 1950 tornou-se líder de mercado. A própria estrutura das casas de leilão pressupõe um crescimento infinito do valor das obras, limitado apenas pelo desejo e pelo orçamento do colecionador. Foi exatamente nessa época que se iniciou o sistema que frequentemente choca o espectador leigo, quando uma pintura com alguns traços indefinidos é vendida por centenas de milhões de dólares. Antigamente, o valor de uma obra dependia do reconhecimento e compra por instituições oficiais e museus que tinham poucos recursos. Com a Revolução Industrial, isso mudou. Ela levou ao surgimento de uma nova classe de milionários capitalistas, que às vezes eram mais ricos do que países inteiros e que já haviam comprado tudo o que seus corações desejavam. Eles acumularam somas enormes em suas contas que não conseguiriam gastar durante toda a vida. O ato mais prestigioso e exibicionista que podiam fazer era virar colecionador de arte. E isso dava ao mesmo tempo o status de mecenas e começava a se mostrar como um ótimo negócio. Eles só precisavam de orientação sobre o que comprar, prontamente dada por galerias e negociantes de arte que se tornaram os principais atores na economia do mundo da arte. No mundo da arte entrou uma quantidade de dinheiro que os museus nunca tiveram e o valor das obras dos mestres que conseguiram fazer nome começou a crescer em progressão geométrica. E se uma pintura de um artista ia a leilão e seu preço aumentava várias vezes, o que acontecia com muita frequência, o valor do nome do artista também crescia na mesma proporção. Só que ela já se espalhava para as pinturas dele, independentemente do seu verdadeiro valor artístico. A década de 1910 do século XX lançou as bases para a terceira e última revolução na arte, o início de uma ampla transformação do pensamento artístico que agora chamamos de arte moderna. Às vezes, todo o período desde o impressionismo é incluído nisso, mas eu acredito que esses dois períodos se baseiam em princípios completamente diferentes. E o início da grande ruptura da paradigma estabelecida da arte, já parcialmente realizada pelo abstracionismo e pelo quadrado preto, será completado por Marcel Duchamp. O pensamento artístico, em apenas 50 anos, evoluiu de eu retrato objetos do mundo real, da forma mais parecida possível, para eu retrato o que não existe, do jeito que eu quiser. Eu sou artista, né? Eu vejo assim. Na década de 1910, os artistas, competindo entre si em criatividade, já haviam experimentado e testado quase tudo o que estava disponível e ao alcance da imaginação. E em 1917, Marcel Duchamp, apenas como uma piada, dá o último passo destrutivo. E declara que o artista nem precisa criar a arte com as próprias mãos. E expõe como objeto de arte um mictório, talvez o objeto mais grosseiro e vulgar do cotidiano. Apenas vire de cabeça para baixo, assine e chame de fonte. Essa brincadeira logo se tornará uma tendência, que será chamada de ready-made, ou seja, já pronto, que proclama que qualquer objeto do mundo real pode se tornar arte, desde que o artista assim o considere. Essa ideia arrogante e extremamente controversa para a época tira o próprio valor da arte do objeto artístico e o entrega ao próprio artista. E agora, assim como o rei Midas, que transformava em ouro tudo o que tocava, ele é capaz de transformar até o objeto mais prosaico em uma obra-prima. E isso afastava ainda mais a arte do espectador comum. A partir daí, a estética da obra de arte torna-se opcional e a opinião do espectador passa a ser menos relevante que a do mercado de arte e dos museus. E isso será determinante para o desenvolvimento futuro da arte. Até a Segunda Guerra Mundial, os experimentos continuam. Esse é o período do modernismo ou da vanguarda. Suprematismo de Malevich, primitivismo de Henri Rousseau, surrealismo de Dalí, construtivismo, dadaísmo, Bauhaus e futurismo chegam ao topo, caracterizados por um afastamento máximo, até mesmo antagônico, da arte tradicional,
em uma oposição manifesta a ela. A Segunda Guerra Mundial expulsa artistas da Europa. Nazistas consideram a arte moderna degenerada, perseguem artistas e destroem suas obras. Vários artistas europeus vão para os Estados Unidos e depois da guerra, o polo do pensamento artístico de vanguarda passa para a América. Estamos entrando no último período da arte moderna, unificado sob o nome geral de pós-modernismo. Na arte moderna, distinguem-se mais de 100 correntes diferentes, mas dentro deste breve histórico, abordaremos apenas as mais notáveis e interessantes entre elas. Expressionismo abstrato, pop art e conceitualismo que surgiram na América do pós-guerra. As décadas de 60 e 70 do século XX marcaram o florescimento das liberdades. Nos Estados Unidos, ganha força o movimento pelos direitos dos negros, gays e mulheres. Ocorre a Revolução Sexual, uma era de libertação. Ao mesmo tempo, o mundo do pós-guerra se desenvolve rapidamente. Surge a televisão, o cinema e a fotografia amadurece. São criadas tecnologias e materiais que permitem interagir com os objetos em um nível totalmente novo, nunca visto antes. Enquanto isso, no mundo dos artistas que ainda recorda os horrores da guerra, há uma busca intensa por novas formas de autoapresentação e criação artística. E na década de 50, surge e ganha popularidade o expressionismo abstrato. Seu representante mais famoso é provavelmente Jackson Pollock, assim como Mark Rothko e Hans Hofmann. Na essência, o expressionismo abstrato é o extravasamento de emoções, com as quais os artistas preenchem de forma muito rápida e expressiva, geralmente, uma tela bastante grande. Os abstracionistas do início do século pintavam por longos períodos, detalhando cada elemento. Os expressionistas abstratos, por definição, só podiam fazer isso no momento. O espírito de abstração deles vem de uma explosão de emoções na tela, não de uma busca pedante pela harmonia. Quanto mais intensas as emoções, mais valioso o resultado. Jackson Pollock chamou atenção ao criar uma técnica única de pintar quadros no chão, posicionados horizontalmente. Seu estilo de vida recluso, alcoolismo e morte trágica, em 1956, aumentaram a curiosidade da sociedade americana. Sua exposição póstuma foi financiada por órgãos estatais dos Estados Unidos da América, especialmente pela CIA. E isso se tornou um sinal importante de que os Estados Unidos da América, com seus consideráveis recursos, estavam prontos para lutar para que o centro da arte moderna permanecesse no Novo Mundo. Em 2008, a pintura número 5 do Pollock será vendida por 140 milhões de dólares. Em contraste ao expressionismo abstrato, surge nos anos 1950 a pop art, baseada nos pressupostos de Marcel Duchamp, como oposição às abstrações incompreensíveis ao público comum. Proclamava objetos super óbvios e até populares do mundo comum como arte, às vezes de forma muito irônica. A televisão e a publicidade se tornaram tão presentes que os artistas precisaram buscar novas formas de representação. É preciso admitir que, com o tempo, fica cada vez mais difícil para os artistas se destacarem e inventarem algo novo. Já foram testados todos os materiais, do ferro às secreções dos artistas. Criar algo original em um mundo sem restrições, como uma colheitadeira produzindo arte, agora é praticamente impossível. E esse é o principal problema de qualquer jovem artista contemporâneo. Como encontrar seu estilo único, como criar algo que ainda não existe. E isso não é para todos, por isso, grande parte da arte contemporânea são repetições ou releituras dos clássicos. Mas nos anos 60, esse problema ainda não era tão agudo e pop art podia oferecer ao público algo novo e ao mesmo tempo compreensível e próximo. Seus principais adeptos eram Robert Rauschenberg, Jasper Johns e Roy Lichtenstein. Um pouco mais tarde, Andy Warhol também se juntaria a eles com suas latas de sopa Campbell e múltiplos retratos de estrelas pop como Marilyn Monroe. Eu falo em detalhes sobre Warhol em um dos vídeos. Vou deixar o link na descrição, dê uma olhada. No início dos anos 70, uma nova corrente se espalhou e virou base ideológica séria da nova era. Arte conceitual ou conceitualismo. Não restaram mais materiais, nem novas técnicas, os artistas agora simplesmente respingam tinta ou fazem colagens. E não há nada no mundo que os artistas não tenham tentado transformar em objeto de arte. Mas ainda resta a ideia pura, o conceito. O conceitualismo, seguindo Duchamp, diz que o conceito da obra vale mais que sua execução. O objeto de arte pode ser esteticamente desagradável, mas se o seu conceito chama a atenção, se ele gera debates ou sentimentos mesmo que negativos, esse é o objetivo da arte.
Por exemplo, Robert Rauschenberg apagou e expôs um antigo desenho de William de Kooninga, levantando a questão: a destruição da arte pode ser considerada arte? Piero Manzoni expôs sua respiração em um balão e chamou isso de respiração do artista, afirmando que essa é a obra de arte mais viva, praticamente uma parte da essência do artista. Walter de Maria enterrou 1 quilômetro de fio, deixando só um trecho visível na superfície, sugerindo ao espectador imaginar por si mesmo o restante do objeto de arte debaixo da terra, e assim criar a obra de arte em sua própria mente. Do conceitualismo surgiu o acionismo, em que o artista vira objeto de arte, como nas performances de Marina Abramović. A street art, liderada pelo enigmático Banksy, cujas obras são tecnicamente simples, também pode ser vista como parte do conceitualismo. É um stencil, mas eles invariavelmente aparecem em um lugar tão específico e em um momento tão oportuno que sempre se transforma em uma mensagem poderosa e provocante ou em uma piada espirituosa. Vou falar mais detalhadamente sobre o conceitualismo em outro vídeo, mas agora vou contar a última história, que é uma ilustração perfeita de como o mundo da arte funciona atualmente. Charles Saatchi, um dos galeristas mais influentes do mundo contemporâneo, decidiu investir em um jovem artista chamado Damien Hirst. E em 1989 ele ofereceu pagar a ele 50 mil libras esterlinas por qualquer obra que ele criasse. Hirst gastou 6 mil libras para trazer e mergulhar um tubarão em formol e chamou o objeto de arte de a impossibilidade física da morte na mente de alguém vivo. A única coisa que diferenciava esse tubarão de milhares de outros peixes conservados em formol era o preço, o alarde e os nomes rebuscados. Mas 50 mil libras era uma quantia colossal para a época. Eles escreveram nos jornais, e depois disso, o nome de Damien Hirst ganhou notoriedade suficiente para que suas obras começassem a se vender sozinhas. Se você ou eu agora colocarmos um inseto no formol e chamarmos isso, por exemplo, de o momento em que a vida ainda está com você, não será pior do que o tubarão. Mas não vai adiantar nada, porque Charles Saatchi não vai endossar a gente. Atualmente, Hirst não cria mais suas obras. Possui oficinas com assistentes trabalhando para ele, tornando-o um dos artistas mais influentes e ricos da arte contemporânea. A história da arte, dando uma volta completa, retornou à produção em oficinas, ao artesanato. Quando o artista, após conquistar reconhecimento, passa a repetir a mesma ideia ou técnica, tornando a arte produção em massa, muitas vezes sem tocar na futura obra, apenas colocando seu carimbo. O nome do artista é o principal e praticamente o único valor na economia moderna do mundo da arte. Para entender a arte contemporânea, é preciso conhecer sua história e leis, temas que tentei explicar de forma breve e clara. Hoje, a arte contemporânea se divide entre a criatividade e a busca por novas ideias, e o puro negócio, onde a beleza muitas vezes fica em segundo plano. Essas duas abordagens fazem parte do mundo da arte, mas aprender a distinguir uma da outra é uma tarefa incrivelmente interessante, que em breve você mesmo será capaz de resolver. Afinal, vou explicar tudo em detalhes e de forma muito acessível, sem esconder nada. Como e onde olhar. Inscreva-se no canal e deixe seu like neste vídeo. Aqui falamos sobre arte de forma simples e honesta. Até mais, pessoal!